E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa primeira entrevista do canal da Merlion TI. Como nós já vimos falando em outros vídeos, o inglês é uma ferramenta profissional importantíssima para qualquer tipo de profissão. Particularmente na TI, nós convivemos demais com o inglês. Todas as linguagens, as principais ferramentas do mercado, elas estão no idioma americano. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o aprendizado, sobre o processo de se expressar em inglês, quais são os desafios, por que é tão difícil às vezes a gente se comunicar em inglês, tá bom? Então, fica com a gente aí, curte, já lembra, escreve, compartilha, comenta, a gente precisa do feedback de vocês, tá joia? Fica com a gente aí, acompanha essa entrevista bem bacana que vai acontecer aqui agora, tá bom? E aí, pessoal, tudo bem? Bom, eu vou convidar aqui agora, vai entrar conosco a Mariane Reis. A Mariane é professora de inglês, é minha cunhada e tenho um grande prazer de poder trazer ela para o canal e compartilhar com a gente um pouco assim, a experiência dela tem muita, né? Mas um pouco dessa experiência ela poder compartilhar com a gente. Vamos lá, Mari, seja muito bem-vinda, obrigado. Boa tarde, eu aceito o nosso convite de participar aqui com a gente, compartilhar. Eu falei que você tem muita experiência, estava aqui fazendo a introdução do vídeo, falei que você tem muita experiência, mas um pouco dessa experiência você vai compartilhar com a gente aqui hoje, tá bom? Então eu queria que você se apresentasse rapidamente e a gente já partir aí para o nosso bate-papo. Vai lá. Primeiramente, obrigado, Gessé. Agradeço o convite. Bom, meu nome é Mariane, sou professora de inglês, formada em Relações Internacionais, hoje estudo pedagogia e dou aula para crianças de 3 anos até adultos, né? Tenho grande paixão em ensinar e eu queria dividir um pouquinho com vocês, né, a experiência que eu ganhei durante os últimos anos. Excelente. Bom, Mari, eu tenho ao longo dos nossos vídeos, né, no canal, são poucos vídeos ainda, a gente começou esse curso, né, mas quase todo vídeo eu dou uma nota assim, rápida, sobre a relevância do idioma inglês, né, tenho dito que toda a profissão do idioma inglês é imprescindível, mas eu tenho lembrado, né, os nossos inscritos aí, o pessoal que acompanha o canal, que é praticamente imprescindível na área de TI, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como que você identifica o inglês aí no mercado de trabalho, né, e passasse um pouquinho para a gente aí da tua perspectiva. Bom, eu acho que todo mundo já escutou em algum momento da vida que precisa estudar inglês. Que sem inglês é difícil entrar no mercado de trabalho, que sem inglês é difícil estudar, enfim, mas eu acho que a gente foca muito, às vezes, na parte negativa do inglês. Vamos focar do porquê é bom estudar inglês. Eu acho, para mim, aprender inglês foi liberdade. Legal. Eu gosto de falar sobre isso. Eu acho que a palavra que para mim define inglês é freedom, liberdade. Por quê? Porque você fica independente para resolver coisas. E quando eu digo coisas, não estou falando só de negócios, eu estou falando aqui também do dia a dia, porque a indústria de música, a indústria de filmes, a grande maioria ainda é americana, né? É verdade. Americana, britânica. Então, a gente vai assistir um filme, e principalmente os filmes mais antigos, por exemplo, você pode ver que a tradução não é tão boa. É verdade. Então, às vezes, para quem entende inglês mesmo, você vê que você entende ali que a tradução não está batendo bem e que a coisa faz mais sentido no próprio inglês. É verdade. Às vezes você pega por alguns seriados, né, assim, você perde conteúdo relevante do seriado, seja no tom do humor, né, eu quero aqui citar um que eu sou muito apaixonado, a família que a gente assiste, que é o Friends, né, que eu diria que 70% pelo menos das boas notas de humor, seja na conversa, seja nas expressões,
ficam perdidas se você assistir em português. Perfeito, perfeito, você descreveu perfeitamente, e é exatamente isso, principalmente no humor, né, que tem o jogo de palavras, Sim. A entonação, então às vezes a gente acaba perdendo um pouco disso e fala, que negócio sem sentido, né, na verdade não é sem sentido, é que a gente não soube compreender, e aí vem uma coisa muito importante também, não são só as palavras, é a parte cultural, eu acho que vale muito, lembrar que inglês não é só uma língua, né? Tem toda uma cultura em torno dela, as palavras estão em torno de cultura. Então, é muito interessante conhecer os diversos países que falam inglês. Da mesma forma, gente, como um estrangeiro vem ao Brasil, é interessante que ele saiba falar português, que ele saiba o mínimo da nossa cultura, né? É até uma questão, eu digo sempre para os meus alunos, que é uma questão de respeito, né? Você não precisa ser especialista em alguma coisa, mas é uma questão de respeito, saber a parte cultural do outro também. Claro, perfeito. Eu queria fazer uma complementação aí, Maria, os principais blogs, né? Tem um blog riquíssimo na internet, que hoje é quase um caminho comum aí para os desenvolvedores, tá? Que é o Stack Overflow. É um site importantíssimo, que agrupa ali desenvolvedores de todas as frentes de tecnologia possíveis, tem todo tipo de linguagem ali, o pessoal debate, traz dicas e tudo mais, e é inteiramente em inglês. Então você não encontra ninguém escrevendo em Stack Overflow em português. Então as respostas são dadas em inglês, né? Então você conhecer o idioma dentro desse contexto absolutamente técnico, poxa, eu vou usar teu gancho, Mari, porque foi muito bacana, é liberdade. Porque no momento que você tem domínio do idioma, você fica livre para dominar ao máximo, né, todas as ferramentas disponíveis, e os blogs, né, os sites de literatura técnica, eles trazem essa liberdade para você. E assim, e hoje a gente, falando aí da área de TI também, a gente tem aplicativos, tem a indústria de games, então assim, é muita coisa envolvida e que normalmente, como você falou, acontece em inglês. Mas e aí? Quanto tempo? Vou ficar, aí eu quero entrar no mercado de trabalho, eu quero aproveitar isso tudo, eu tô aí com 16, 17 anos, precisa de 10 anos, 15 anos, 8 anos, o que é um tempo interessante, Mari, assim, para colocar a pessoa claro, a fluência vai vir com o tempo, a gente vai falar sobre isso aqui, as ferramentas que tem para fluir e tal, mas o que é um tempo legal para a pessoa ter contato com o idioma e conseguir começar a utilizar de uma forma mais assim no cotidiano? Quanto tempo, no mínimo, é interessante aí para a pessoa começar a ter esse contato? Tá. Então, Gessé, antes da gente começar a falar dos anos para estudar inglês, eu queria falar o seguinte, eu coloquei essa frase aqui, faça o seu melhor sempre. Por quê? Legal. É legal a gente se entender que, como eu falei, você às vezes está fazendo inglês com um foco, com um objetivo, né? Mas é importante a gente encontrar nosso ponto de interesse naquilo que a gente está aprendendo, para que não seja uma coisa chata, e para que, quando a gente desenvolve o interesse, a gente consegue aprender com mais facilidade. Mas é importante sempre achar esse ponto de interesse. Então, eu gosto de filmes, inglês, o que eu posso juntar aqui? Livros. Então, vamos conversar sobre essa coisa do tempo para se estudar inglês. E aqui eu vou mostrar para vocês the CFR, como European Framework for Reference, que é o tempo de estudo, né? Então, o aluno que ele nunca estudou, ele começa no que a gente chama o A1, que é o nível básico, né? É o iniciante, seria o iniciante, não é nem o básico, é o iniciante. Então, ele vai ter aquele primeiro contato com a língua. Então, é aquele primeiro momento. E aí, ele já consegue ler pequenos textos, ele já consegue ensaiar algumas conversas, se introduzir. Enfim, aí ele vai para o A2. O A2 é o básico. Então, ele vai reforçar aquilo que ele viu como iniciante e vai colocar novos assuntos. Então, aqui ele já consegue, então, dar uma apresentação um pouco melhor, ter umas conversas um pouco maiores, falar da família, apresentar outras coisas. E assim por diante. O B1 seria o intermediário, e aqui é um ponto importante, muita gente normalmente para aqui, no intermediário no Brasil. Isso várias pesquisas de mercado já mostraram,
Aham. E, assim, claro que tudo depende do foco que você tem, né? Claro. O intermediário vai te ajudar a você entender coisas, definir, mas talvez ainda é aquela coisa, o copo meio cheio ou meio vazio. Sim, Então, perfeito. você também tem que ver qual que é o seu objetivo. Aham, Mas, infelizmente, hoje no Brasil, muita gente para aqui. Ele acha que ele já tem um entendimento razoável. suficiente, Aham, aham. razoável, já dá para sobreviver, mas eu tenho que dizer que é o que o nome fala, é o intermediário. Você ainda Aham. pode dar mais, você ainda Sim, pode sim, sim, fazer sim. melhor, né? Aham, aham. E aí aqui a gente tem o B2, que é o Upper Intermediate, e Uhum, aí você já tem aí depois o avançado e o proficiente. O proficiente seria aquele inglês que você já fala como um nativo. Você já uhum, está bem uhum. próximo do inglês de um nativo, de alguém que Legal, nasceu num país de língua perfeito. inglesa. E que o quadro comum, isso é o que o quadro comum europeu propõe, Uhum. mas assim, não quer dizer que você tenha uma idade para começar, né? Mari, nesses níveis assim, qual é o tempo médio de progressão aí entre o A1 e o A2? Ou seja, o A1, de que tempo mais ou menos a gente está falando, o A2, claro, pensando numa pessoa que tenha constância, que faça do estudo realmente, né, um processo onde não se pare, ela tem ali a cadência de estudar, se comprometer, Tá, enfim, fazer um curso regular. Qual que é o tempo mínimo aí entre cada uma ok. dessas etapas? Então, vamos lá. Em escolas de idiomas, é muito comum a gente ver, cada nível desse aqui, ele é um livro. Uhum, Então, aqui a certo, gente teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, entendi. ok? Uhum, Se, claro, a pessoa quiser fazer até o C2. Mais ou perfeito. menos 6 Mais ou anos. menos 6 anos, tá. Isso. Mas tudo depende de vários fatores. Uhum, Primeiro, o seu comprometimento, quanto tempo perfeito, você realmente tem para estudar. E uma coisa perfeito. muito importante que eu tenho para falar é: terminar livro não quer dizer que Uhum. você atingiu nível. Maravilha, maravilha. Porque isso é muito comum a gente ver com os alunos. Terminei o livro, já estou no intermediário, Tô no próximo aí nível. você faz uma pergunta, ele fica. Muito bom, Mari, muito bom, muito É, bom, então, muito bom. assim, os livros estão aí Uhum. para nos auxiliar, para Perfeito, praticarmos, perfeito. mas ele não quer garantir o seu nível. Quem garante o seu nível é você, Com estudando, certeza, indo com atrás, certeza, tirando as suas dúvidas, com né? certeza. E isso em qualquer E área de conhecimento, né? Isso eu acho que é um gancho básico aí para dizer que é isso, pessoal. Assim, o canal está muito focado nesse processo de educação, né? E a gente vai trazer em várias áreas aqui, nunca se desprendendo do foco principal do canal, que é a área de tecnologia. Mas é isso, né? Quer dizer, o caminho acadêmico, e tem muita gente que eu vejo até criticar as universidades, os cursos superiores de qualquer natureza, sejam os bacharelados, os tecnólogos, enfim, um pouco em função disso. A faculdade não ensina. Gente, o curso regular de inglês, por definição, deixa eu trocar aqui, vamos lá. Ensinar, todos ensinam. A faculdade ensina, o curso regular de inglês ensina, mas a adesão ao conteúdo real, você ter assim, internalizar esse conteúdo, não vai depender nem da escola regular de inglês, nem da tua universidade, tá bom? É você aprender um conteúdo, significa você entrar num nível de imersão que extrapola muito a escola de qualquer natureza, seja de idioma, seja a escola formal, seja as universidades. Tá? Eu vou até citar um exemplo aqui rápido, Mari. Meu pai trabalhou numa indústria petroquímica, né? E a indústria era uma indústria com base americana, é a Chevron, que é bem comum nos Estados Unidos, tem postos de gasolinas da Chevron, né? Eu sei se é Chevron, não tenho bem certeza a pronúncia correta. A gente chamava de Chevron, continua chamando até hoje. Nunca fui atrás da pronúncia correta, talvez esteja até errado. Mas e ele tinha, chegava para eles lá carregamentos de fora, eventualmente e tal. E o que ele fazia? Eu já estava estudando inglês, né? Ele trazia para casa uns livretes assim que acompanhavam os produtos químicos lá, ou alguns materiais, né? Ele trazia os livretes. E eu estava hiper iniciante no inglês, eu estava assim com, sei lá, não tinha um ano de inglês, tinha uns 6 meses e tal.
E era dificílimo para aquela época, aquele momento, porque eu estava no contato inicial do idioma ali, de pronomes, né? Aquela coisa bem elementar, e tinha que ele trazer, e ele queria que eu traduzisse aquilo. Mas foi bom, foi ótimo, porque eu consegui romper algumas barreiras, aquilo ali me entusiasmava a tentar realmente ir um pouco além, que é o que você está dizendo, né? Quer dizer, não fica só no livro, não fica só naquela didática básica da aula, né? Você tem que tentar ir além, né? E, bom, eu estava olhando aqui, é Chevron. Chevron, deve ser, Yeah. faz mais sentido. Chevron. E, enfim, é claro Legal. que a gente está no Brasil, a gente é portuguesa tudo, claro, né? Mas, claro, enfim. Claro. Bom, Mari, mas você deu uma informação importante, que é, então, o seguinte, você tá me ouvindo, Mari? Só fazer uma pausa técnica aqui. Estou te ouvindo. Ah, perfeito. 6 anos é um tempo interessante, quer dizer, uma pessoa que mantém uma cadência, né? Uma coisa que é importante citar é que, assim, no Brasil, normalmente, como que são os estudos? A pessoa normalmente estuda uma vez por semana na escola de idiomas, por isso que nós estamos falando em 6 anos. Claro, se você tivesse a oportunidade de estudar todos os dias, o seu avanço seria mais rápido. Perfeito. Aquela coisa do estudar inglês em 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas se você realmente tiver como se dedicar todo dia umas 4 horas, né? Claro. E aqui no Brasil, normalmente, o aluno faz aula entre 1 a 3 horas e meia, mais ou menos, por semana. Mas aí se conecta essa necessidade, né, do que a gente está querendo dar mais realce aqui nesse bate-papo, que é a pessoa, veja, né, o nosso foco aqui é falar com a pessoa que está se profissionalizando, que ela quer buscar um mercado de trabalho, que ela quer identificar e está entendendo aqui que o inglês é uma ferramenta de trabalho, pessoal, uma ferramenta de vida, né? A Mari usou esse termo, eu vou reforçar aqui, para te dar liberdade. Então, assim, é algo que tem que fazer parte de uma busca, né? É diferente a criança de 4, 5, 6, até uns 9, 10 anos, que ela tem que ficar recebendo aquele entusiasmo dos pais e tal, que é normal e necessário, né? Vamos lá, pessoal, vocês com 18, 19, 20, o foco já tem que mudar um pouquinho. É começar a olhar para isso como oportunidades. O inglês oportuniza o teu crescimento profissional, oportuniza melhores condições de vida. Então, identificar isso como oportunidade. E se é uma oportunidade, eu tenho que correr atrás e tenho que me interessar. Mari, vamos conectar aqui já. Pois não, por favor. Eu só queria falar aqui também que tem essa questão, né? Tem gente que acha que por ser criança aprende mais rápido. É que a criança, tudo para ela é novidade, né? E ela tá tudo para ela é novidade, ela vai pegando o mundo como se fosse uma esponjinha, ela absorve tudo. Sim. Então, por isso dá a impressão que ela aprende com mais facilidade. Perfeito. A gente, adulto, a gente já tem o lado crítico, né, do cérebro, Sim. E às vezes a gente quer racionalizar mais as coisas. Entendo. Mas não quer dizer que você tenha mais, que você vai aprender de forma mais lenta. Isso uma coisa não tem nada a ver com a outra. Perfeito. E aquilo, não tem idade para se aprender, tem o seu momento. Com certeza. E seu momento pode ser agora, daqui 10 anos, ou quando você é bem novinho. Excelente. Vamos conectar um outro item aqui, Mari, pelo tempo que a gente vai conversando, vai ficando bom, e para a gente tomar um pouquinho de cuidado com o tempo, eu quero que a gente desenvolva aqui um pensamento, trazendo 2 conceitos já, né? Nós estamos tratando aí sobre a questão do tempo, e já falamos um pouquinho sobre as ferramentas que auxiliam no processo de aprendizado. Então eu queria que você discorresse um pouquinho sobre os argumentos de onde a leitura, né, pode contribuir nesse processo, tá? E já conectando isso um pouco com os desafios do processo de aprendizado do inglês, né? Como que, enfim, o que é relevante, né, para a pessoa que quer aprender esse idioma, o que ela vai encontrar aí. Fala um pouquinho para nós sobre esses 2 itens juntos. Então, você tinha já me passado essa questão da leitura, né? E o que eu digo assim, óbvio que se você puder ler bastante, você acrescenta um novo vocabulário. Se você puder assistir mais filmes, você vai ter um listening mais aguçado. Legal. Mas, assim, uma coisa não funciona, às vezes, sozinha. Claro que você pode ter mais facilidade em um tipo de prática, mas ela não funciona sozinha. O inglês, ele é traçado a partir do ponto do listening, escutar, a audição, reading, a leitura, a interação, né,
falando, da conversação, a produção, o que você... porque às vezes tem a conversação um pouco mais conduzida, né? Que a gente fala como professor, e tem aquela que você produz das suas ideias, né? Entendi. E o write, que é escrever. Então, aí vem a gramática, vocabulário. Então, assim, uma coisa vai estar sempre ligada à outra, claro. E aqui é importante a gente falar de metodologias. Cada aluno tem uma metodologia, uma forma que ele pode aprender melhor. Então, assim, eu dou aula particular, eu foco, claro, no interesse do aluno. Mas as escolas de idioma, você pode procurar aquela que faça mais sentido para você, a forma como eles trabalham. Entendi. Tem escolas que funcionam com tradução. Eu, por exemplo, já não sou uma pessoa que funciona bem na tradução, não gosto. Entendo. Eu gosto de estar emergida no idioma. Mas eu conheço amigos que se formaram dessa forma, entendem tudo. Você mesmo falou que seu pai pedia para você traduzir coisas, né? Sim. E que conseguiram aprender o inglês e se formaram. Então, assim, é buscar aquele método que funciona para você. Maravilha. Se não está dando certo, talvez aquilo não seja para você. Vamos tentar uma outra forma. Não desistir do idioma, né? Muda de forma, tenta outra metodologia. Exatamente. Legal. Porque as pessoas aprendem de formas diferentes. Tem aqueles que são visuais, eu sou uma pessoa extremamente visual. Tem os que são sinestésicos, que são as pessoas que precisam mexer nas coisas para poder aprender, interagir. Legal. Tem aquelas que precisam se expor, tem aquelas que precisam escutar mais, né, prestar atenção mais no listening. Então, assim, cada pessoa tem uma coisa que ela vai desenvolver talvez melhor. Perfeito. Não quer dizer que ela não vai aprender as outras, não. Quer dizer que você tem uma afinidade com uma coisa que vai te ajudar a aprender o inglês. Entendi. Certo? Então, você usa aquilo para te auxiliar. Você aproveita suas forças, né, aquilo que é mais forte para você desenvolver o aprendizado. Excelente. E, claro, o seu professor vai te guiar com o restante, então você tem mais facilidade na leitura, então eu vou te ajudar no listening agora. Legal. Mas se você, por exemplo, é uma pessoa que tem facilidade de leitura, e leitura é ótimo para a gente desenvolver vocabulário, interpretação de texto, foque nisso. Esse é o seu ponto de interesse que eu estava falando lá atrás. Perfeito. Esse é o seu ponto de interesse para você juntar no inglês. Eu amo Harry Potter, gente. Eu li todos os livros do Harry em inglês. Porque era a minha paixão naquele momento e me ajudou a estudar. Claro. Então, as pessoas podem procurar coisas que vão facilitar. E que é um incentivo, né? Quer dizer, exatamente. Você buscar, né? Gosta muito de filme, ótimo, incentivo. Tenta assistir um filme que você goste muito, de uma produtora que você goste muito, ou de um tema que você goste muito, e assista ele em inglês, né? Se obrigue, pessoal. E aí, até queria conectar isso aqui já, Mari, com um conceito que está na nossa conversa aí estabelecido, que é da timidez. E aí eu acho que dá para a gente usar esse conceito da timidez de uma forma bem ampla, né? Quer dizer, você tem aí um processo que é a timidez com os outros, ou seja, como que vão me enxergar falando inglês, escrevendo inglês, né? E aí é uma visão externa, né? Você sendo visto pelos olhos de uma outra pessoa. Mas às vezes eu já percebi, Mari, que a pessoa fica tímida com ela mesma, ou seja, ela deixa de ouvir uma música em inglês, ou ela deixa de assistir um filme em inglês, ou até ler, porque ela tem uma auto-timidez, no sentido dela ter a dificuldade da compreensão, ela se auto-intimida, que tem a ver com esse conceito da timidez, né? De não querer fazer. Faz sentido, Mari, isso? Acontece isso? O que acontece? A gente está falando aqui de níveis de inglês também, né? E a gente está falando, vamos tentar assistir, ler inglês. Só que, gente, a gente também tem que tomar cuidado, porque não adianta você querer ler Shakespeare se você está começando em inglês agora. Claro, tem não adianta você querer assistir um filme sobre política se você está começando a aprender inglês agora. Claro, então, assim, dentro do seu nível, procure coisas que podem te ajudar a desenvolver. Então, por exemplo, você está no nível básico, às vezes desenho de criança é muito melhor do que assistir um filme, porque senão você vai gerar uma frustração para você. Muito bom. Então, aquilo que era para te incentivar vai te desanimar. É verdade. Então, aí que às vezes também vem o conceito do porquê o professor é importante. Então, o professor, ele tem a missão de te guiar, e te falar, olha, eu acho que se você fazer isso agora, pode ser não muito legal para você. Vamos caminho aqui é mais fácil.
Que Porque conecta cada um pouco. coisa ao seu tempo, um passo Claro, de cada vez a claro. gente chega no topo. Claro. Se conecta um pouco com o que eu tinha dito mais cedo sobre a questão da universidade, da escola formal. Eles apresentam os caminhos, né? Falou, ó, gente, o conhecimento que você tem que adquirir minimamente é nessa linha, e são esses os argumentos desse conhecimento que você quer adquirir, essas disciplinas, né? E que é o atalho, né? Você não precisa ficar desbravando isso. Tem pessoas como você que estudou, que foi atrás, que tem as ferramentas para trazer aí o conhecimento de uma maneira já estruturada para a pessoa, né, que quer desenvolver isso formalmente. Muito bom, Mari, muito bom. E aí, Pois não. eu até puxei um meme que tá rolando bastante na internet, Ótimo, né? ótimo. Que é o cachorrinho na piscina. Uhum. Então, assim, o listening tá de boa, entendo o que o pessoal fala, e muitos alunos falam isso, né? Eu entendo o que você fala, mas não sei te responder. É muito comum escutar isso quando as pessoas estão no começo do inglês. Sim, então, aí ele vai ler. Beleza, estou compreendendo as palavras, isso aqui com isso faz sentido, right, já é mais escorregadio. Escorrego, consigo me comunicar, mas ainda fica voltando uma coisa, aí vou falar. Exatamente, eu acho que o speaking, a imagem do speaking está muito bem representada, e é com esse olho arregalado mesmo, é desse jeito, meu Deus, eu tenho que me expressar e agora, né? Some tudo, desaparece todo o inglês que você tem, é legal. E vem aí o que você falou da timidez, né? E a timidez, ela tem vários fatores. É a personalidade da pessoa. Tem gente que é mais tímida, que é mais na dela. Sim. E, claro, é uma coisa que só ela internamente pode trabalhar com um psicólogo, com a família dela, para se soltar. Nem todo mundo gosta de falar muito e tal. É normal. Outra coisa é a insegurança de estar entrando num mundo desconhecido. Então, tudo que é novo assusta um pouco. Sim, é verdade. Então, a gente tem medo de errar antes de tentar, porque é novo. É muito verdade isso. Só que é uma coisa. E os alunos, o que eu vejo assim, quando eles estão dentro de um grupo, principalmente os adolescentes, né? Eles ficam com aquela coisa: eu vou falar errado, o outro vai me zoar. Vou me zoar. Só que, gente, vocês estão no mesmo nível, na mesma sala, exatamente porque vocês dois precisam aprender a mesma coisa. É verdade. Como que ele vai te zoar se ele também está ali para aprender a mesma coisa? E se ele zoar, o errado é ele, claro, não é você. Eu acho que o ecossistema acadêmico, ele tem que ter esse princípio. Estão todos ali no mesmo nível. Então, a timidez vem muitas vezes desse momento de insegurança. Então, como que eu faço? Eu sou inseguro, o que eu faço? É um mundo novo. Você tem que criar segurança. Como você vai criar a segurança? Cumprindo as suas metas semanais, mensais. Como que eu falo de metas semanais? O professor sempre dá lição de casa. Os alunos olham sempre para mim, mas hoje vai ter lição de casa? Vai. Por quê? Porque é seu momento de refletir na matéria, sozinho, e claro, cada vez que você estuda um pouco mais segurança você adquire, do que ficar... Porque muitos alunos são assim, hoje eu vim no inglês, ficou uma semana sem falar, 2 horas antes da aula, faço a lição e tá tudo certo. Não está tudo certo. É verdade. Não está tudo certo. Você não está vivenciando a língua. Então, daquilo que a minha professora me passou naquela semana, como eu posso utilizar aquilo no meu dia a dia? E não só, claro, os alunos, os professores também, né? Mostrem para os seus alunos como eles podem utilizar aquilo no dia a dia deles. Claro. Fora da sala de aula, né? Perfeito. Então, hoje aprendi sobre filmes, como que eu vou listar meus filmes favoritos e escrever do lado qual é o tipo de filme em inglês, né? Perfeito. Qual que é o ator favorito. E para praticar dentro da sua realidade. Então, é adquirir. Tá certo. E, claro, metodologia. Volto aqui na metodologia, porque existem várias formas de ensinar, você tem que encontrar a que é melhor para você. Perfeito. Mari, então vamos aprender. Vamos nos conduzindo aí para um ponto. Desculpa, Mari, perdão, não quis de maneira nenhuma te cortar aí, mas não, sem problema. Eu acho que a gente conseguiu explorar bem esse tema. E aí eu queria trazer aqui para quem está nos assistindo, né, para quem vai ver,
alguns termos, né, seja do grupo mais técnico, e até quem não é da área técnica, mas que teve interesse de estar nos acompanhando até aqui, alguns termos, algumas palavras que são utilizadas no nosso cotidiano e que às vezes a gente ou usa mal, ou às vezes usa sem saber o real significado. Vamos dar uma olhadinha? O que você preparou para a gente nessa linha? Bom, primeiro eu trouxe aqui algumas coisas que nós estamos... desde que começou a quarentena, o mundo se transformou mais online, digamos assim, a gente vê muito essas palavrinhas e, às vezes, a gente não sabe utilizá-las. Perfeito. Então, aqui, por exemplo, eu tenho login. Login, até separei uma página aqui, deixa eu só acessá-la, deixa eu ver onde ela está, aqui. Então, login, eu vou aqui fazer o meu login, eu vou entrar e vou colocar minha senha, perfeito, para poder acessar. Legal. A minha página do Facebook, a minha página do LinkedIn, do Instagram. Instagram, yes. Logout, exatamente o oposto. Então, muitas vezes, cuidado, você está em computadores públicos. É importante fazer o logout. Exatamente. Entrou, saiu. Perfeito. Exatamente. Update. Então, às vezes, a gente tem problemas de conexão com a internet, né? E a gente precisa aqui, então, fazer esse... update. Então, esse símbolozinho aqui no canto da página, você atualiza a página e aí você vai ver... o conteúdo. Exatamente, atualização do conteúdo. Isso você pode precisar muito fazendo aula online, onde se um link divide-se em vários alunos. Então, eu tenho um link, eu dou ele para vários alunos, eu compartilho com vários alunos, e o que acontece é que eles estão fazendo as coisas juntos. Mas eu não estou vendo o que o meu colega está escrevendo. Você tem que atualizar a página. Vai dar um update, legal. Exatamente. Boa aplicação. E aqui a gente tem aqui as diferenças, download, upload e loading. Legal. Bom, vamos lá. Aqui de novo, vou entrar aqui no Drive. O que ele está fazendo agora é load. Tá carregando a página. Ele está carregando loading. Loading, yeah. E aí aqui eu quero subir eu quero colocar um novo arquivo aqui, deixar salvo aqui. Eu tenho que, cadê? Peraí, clicar aqui com a... Então, clica numa pastinha. Aí, aqui, fazer upload dos arquivos. Quer dizer, eu vou upload uma coisa e vou trazer para o meu Drive, ou no e-mail também a gente faz muito isso, né? Enviar um e-mail com anexo, né? Attachment. E aí a gente tem que colocar aqui. Perfeito. E download é exatamente o contrário. Eu tenho esse arquivo na nuvem ou no e-mail e eu quero fazer o downloading dele. Então, eu vou vir aqui fazer download. Eu vou trazer ele para o meu computador. Então, eu trago para o computador, o outro eu levo para a nuvem, para o e-mail, para mandar para alguém o upload. E o load é o que eu tenho que ter paciência e esperar carregar a página. E alguns sites tem que ter bastante, né? Ô Mari, deixa eu te pedir uma coisa. Dá uma passada nos outros, mas infelizmente, pelo tempo, a gente não vai conseguir entrar nesse universo da demonstração. Mas eu queria que você comentasse rapidamente sobre esses outros que você colocou, para a gente ver aqueles outros itens depois. Vai lá, por favor, comente sobre os demais aí para a gente. O share, apresentação de tela. Então, aqui no Google Meets, que nós estamos utilizando hoje, por exemplo, ele já tem escrito em português, apresentar tela. Mas outros aplicativos, por exemplo, como o Zoom, ele traz o termo em inglês, às vezes. Então, share. Você quer mostrar, igual eu estou fazendo aqui, eu estou mostrando a minha tela, I click in share. Legal. Ok? Screen é isso aqui, gente, a tela do computador. Só que a gente fala, share your screen. Como que eu vou dividir meu computador com você se eu estou em outra casa? Perfeito, não vamos levar ao pé da letra, não sejamos literários. Claro. Então, às vezes, eu quero dividir só uma página, não quero que a pessoa do outro lado veja tudo que eu estou mexendo no meu computador. Perfeito. Então, aí eu clico share e clico na página específica que eu quero dividir. Share the screen. Perfeito.
Settings é muito comum no celular, principalmente. A gente tem até esse símbolozinho lá para configurar em português, em inglês, configurar o som. Isso, são configurações. Perfeito. Cancel, tem ali um termo, alguma coisa. Cancelamento de qualquer coisa, tela, enfim. Aqui o xizinho. Upgrade, a gente tem visto muito isso. Agora, nos sites, principalmente, você tem ali, você está gratuitamente no site, e ele traz, até tem um aqui que eu uso, e ele traz aqui para você, upgrade. Perfeito. Upgrade normalmente envolve dinheiro, pessoal. Então, é uma boa correlação. Mas em tudo na vida, né? O upgrade requer algum investimento. Exatamente, ele requer um investimento. Legal. Boa palavra. Então, você tem que tomar cuidado, não vai sair clicando em upgrade, solto. Porque se você tiver, por exemplo, no celular e já tem os dados do seu cartão lá, ele vai automaticamente debitar da sua conta. Então, me cuidado com upgrades. Exatamente. Register é quando você entra num site pela primeira vez e você vai se cadastrar, você vai colocar seus dados. Username não é necessariamente a mesma coisa que login, tá? Para fazer o login, você precisa colocar o seu username. Maravilha. Então, o que é um username? O username, você vai lá, você vai colocar aqui, login, você vai colocar aqui o seu e-mail, ou se você já tiver um nome específico que você colocou, você coloca aqui, e o password, a sua senha. Aqui eu queria fazer até um comentário, pessoal, muito cuidado, né, evitem serem assim muito criativos ao longo da internet, né? Isso às vezes prejudica a maneira como você interage com os sites, né? Então procure criar uma identidade. Não é a mesma coisa necessariamente de senha, até se recomenda que as senhas você tente ser um pouco mais distributivo, evitar usar muito a mesma senha. Já o usuário é uma questão de identidade. Então eu, por exemplo, uso muito o gessé.rovira. O Rovira não é um sobrenome assim tão comum, me dá a oportunidade de usar ele, é muito comum nos principais sites onde eu trabalho, você me encontrar como gessé.rovira. Vão me encontrar no GitLab como gessé.rovira, vão me encontrar no Gmail como gessé.rovira, em vários outros sites aí no LinkedIn, gessé.rovira, porque eu costumo usar essa identidade. A senha, você vai tentar trabalhar ali com alguma diversidade em função de segurança, que é até o teu próximo aí, né? Fala pra gente aí do password. Então, aqui, o password, você vai colocar uma senha, como o Gessé falou, cuidado com as senhas que vocês colocam, tente não ser uma coisa muito simples, íntima sua, ou simples, que as pessoas saibam com facilidade. E, por último, uma coisa que todo mundo utiliza hoje em dia é WhatsApp. E aqui eu acho que vale até a pena você comentar, tem gente que não sabe, né, e eu acho que é interessante a gente compartilhar isso. Por que o WhatsApp, né? Qual que foi a sacada dos caras? De onde que veio isso? Então, aqui a gente está fazendo um jogo de palavras, né? Porque se a gente falar individualmente é what's up. Apps. Vai dar onde... WhatsApp. Mas em inglês existe essa expressão WhatsApp. Tudo bem? Como você tá? WhatsApp. Qual que é a nova? E aí, WhatsApp. Né? Que até uma gíria, né? E aí, isso mesmo. Né? Isso mesmo, WhatsApp. Então, aqui é um jogo de palavras. Se a gente fosse falar individualmente, seria WhatsApp. De application. E no Brasil virou o Zap. O Zap, né? Não sei como chegamos no Zap. Aqui, dica para startups. Se criar o chat Zap, vocês vão sair na frente aqui no Brasil. Fica a dica aqui de empreendedorismo para quem quiser criar um no próximo aplicativo. Mari, vamos avançar para o próximo. Nosso tempo está bem adiantado. Vamos lá. E aí você tinha me passado alguns termos, né, da área de TI mesmo, que o pessoal precisa utilizar e às vezes utilizam errado. Eu não sou da área de TI, mas conheço alguns termos e até conversei com meu marido, que também é da área, sobre alguns termos que as pessoas falam errado. E ele falou uma coisa muito importante que eu quero ressaltar aqui. Ele falou que quando se fala certo, os colegas zoam. Não zoem! Não zoem os coleguinhas que falam. Eu quero em minha defesa aqui falar que eu uso Uber, né? Então, assim, cada um com seus problemas. Eu uso Uber, né? Então, eu falo certo, pelo amor de Deus. Mas a gente não vai conseguir tratar de todas elas aqui. Eu queria ressaltar 2 ou 3
que estão assim Tá. bastante no cotidiano e são importantes demais aí para os nossos profissionais, tá? Para deixar você falar, eu vou te sinalizar, tipo xadrez, assim, qual é o quadradinho, e aí eu quero que você já fale aí, aproveitando aí o teu conhecimento. Então, o primeiro quadradinho é um quadradinho bem importante. Qual é a maneira correta de falar essa palavra em inglês aí? Platform. Platform, legal, Platform. excelente. Bacana, que na nossa área é usado por uma série de significados. Vão ter um significado, claro que o significado literal é plataforma, mas é usado das maneiras mais distintas possíveis, né? Mas é um termo que a gente usa bastante. O terceiro quadradinho na primeira linha ainda, Mari. Yes, this one. Ele é bem usado e eu vejo muita tradução, muita fala errada dele. Module. Maravilha. É bem usado. O próprio curso que eu estou aplicando agora usa módulos, que são os modules e Angular. E eu falei, acho que 2 vídeos atrás, se não estiver enganado, do nosso curso, a gente teve a introdução aos modules do Angular. E eu usei bastante esse termo, por isso que eu até quis trazer ele para a nossa aula aqui. O primeiro quadradinho da segunda linha aí. Ok. Esse daqui é interessante ressaltar que os americanos falam de uma forma e os britânicos falam de outra. Certo. Então, muita gente conhece isso daqui como mobile. Mobile. Que é o jeito britânico de se falar. Perfeito. Mas os americanos falam mobile. Exatamente. Mobile. E você sabe que eu tava nos Estados Unidos um dia, tava numa conferência da IBM, e Mari, eu demorei uns 10 minutos, porque era toda uma palestra, nesse caso eu estava até participando de um simpósio e tal, e que eram de aplicativos móveis, e tinha toda isso, na ocasião era uma coisa assim, que estava realmente tudo acontecendo naquele momento, e o tema era esse. E o pessoal, mobile, gente, o que é mobile, pelo amor de Deus? Porque no Brasil, eu não sei o porquê, a gente pegou esse modo um pouco mais britânico de falar. Mobile. Talvez porque a gente se identifica muito com o BI, que é o buy, né? Que é muito comum usar o I como I e tal. E talvez tenha pela simplicidade, mas eu achei legal você trazer isso pra gente. E na verdade, nos Estados Unidos, quando eles falam de telefone celular, eles falam cell phone. Na Inglaterra, no Reino Unido é que eles usam mobile phone. Yes. E aí, por último, depois em outra oportunidade a gente trata dos demais, por último, eu queria que você falasse do último quadradinho lá na terceira linha. O último quadradinho fala... exatamente. Ele é um termo bastante usado também por nós. E qual que é a maneira correta de se usar essa palavra? Path. Legal. Essa é difícil. Que é caminho, atalho, mais usado como caminho, né? No sistema operacional, o caminho de um arquivo, o caminho de uma pasta, é o path, né? Que é uma palavra difícil de ser utilizada. A gente tem que tomar cuidado de não transformar isso num F, porque aqui são sons que a gente não está acostumado no português. Sim. Então, o TH aqui, na verdade, ele vem aqui, ó, no meio dos dentes. Pass. E você assopra. Pá. É estranho. A gente não está acostumado a fazer isso, mas é a forma correta. É o idioma e a forma correta, né? Eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo e que vai usar PEF, mas aprendam a forma correta de se falar esse termo aí, bastante utilizado. Um que eu achei bem interessante, acho que parece até que é uma palavra só, que é XML. XML, que é o... XML, que é o XML aí, que pouca gente sabe a forma correta. Então, por último, fala pra gente aí o logo do lado dele, aí, essas 3 letrinhas aí na caixinha verde. O que significa isso é Standard Carry Language. E em inglês, a gente abrevia as palavras como no português, então você deveria falar letra por letra. Sim, claro. SQL. Aqui é a mesma coisa. XML. Para deixar uma curiosidade aqui para o pessoal, no meio técnico, quando a gente está falando com um americano, enfim, sobre
esse termo, né, o SQL, que é mais comum, como a gente vai falar no Brasil, e não está errado, vai ser bastante usado como SQL, é normal, mas o americano padrão técnico, ele fala skill. O americano padrão, o técnico americano, ele chama isso de skill. O skill, tanto que tem um software que acessa banco de dados, que é o Squirrel, que é de esquilo, e o Squirrel, ele tem uma brincadeirinha com esse skill. Skill, né? Então, o skill é a forma que o americano, o técnico americano, vai falar aí, o SQL, né? Ele vai falar skill. Mas tá ótimo. Mari, bom, acho que a gente alcança aí a conclusão da nossa pauta, né? Do que a gente trabalhou, do que a gente buscou trazer para o pessoal. Eu só tenho agradecimentos a você por teu tempo. A gente sabe que tempo é um ativo muito complicado, né? Você dá aula particular, enfim. E aqui que eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, como que te contrata, como é que te localiza, como faz para ter aulas com você. Queria que você apresentasse isso um pouquinho para a gente aqui. Legal. Bom, aqui tem algumas referências do que eu usei hoje, né? Legal. E vamos lá, então. Eu tenho o meu website, o nome da minha empresa é Outside Languages. Que a propósito, pessoal, vai estar na descrição do vídeo, tá? Na descrição do canal aqui do vídeo, vai ter aí o site da Mari, tá bom? Para vocês chegarem até lá, tá joia? Aqui no próprio website você pode estar entrando em contato comigo, colocando seu legal. e-mail, respondendo as perguntinhas. Maravilha. Legal? O website, ele tem sempre o objetivo de trazer coisas novas. Toda semana eu estou aqui colocando na nossa newsletter informações para adultos, informações para crianças. Tem um calendário mostrando a parte cultural que pode ser trabalhada em nossas aulas. Links para estudar, então tem links, assim, né, o pessoal fala, eu não tenho tempo para estudar, mas hoje você encontra coisa para estudar em todas as redes sociais possíveis, Facebook, Insta, ou apps que você coloca no celular, como o Duolingo, que é muito famoso, e você tem os websites que eu também coloquei aqui, se você tiver interesse de estudar alguma coisa específica, eu tenho aqui vários links. E, claro, em breve eu vou estar lançando com mais detalhes o meu canal do Instagram e do YouTube, onde eu vou estar colocando vídeos sobre temas diferentes. Ótimo. Eu já tenho um vídeo que a gente fez sobre Valentine's Day, mas a ideia é que sempre estar colocando coisas interessantes do dia a dia, palavras tipo, que você nunca imaginou falar, sabe? Você, do nada, estou mexendo no meu carro, como é que eu falo isso no carro? Isso é ótimo, coisas do cotidiano. Porque acontece, né? Coisas do cotidiano que às vezes você não usa, e aí, de repente, como utilizar? Claro. Também tem meu telefone, que vocês, que vai também estar na descrição, você também pode entrar em contato pelo meu telefone para marcar as aulas. E lembrando, as nossas aulas são individuais, aí, claro, se define de acordo com a agenda e o tempo que o aluno quer estudar por semana, mas também o nosso diferencial é que nós temos uma aula em grupo, uma vez por mês. Uma aula em grupo. Bacana a metodologia. Além de você ter a sua aula individual todas as semanas, uma vez por mês, os alunos individuais se reúnem para a gente ter uma conversa diferente, onde você pratica seu inglês. Então, aqui a gente vai ter aquele momento, o nosso último, falamos sobre livros, né? Às vezes eu trago algum convidado para falar sobre o assunto, então ele fala sobre onde as pessoas podem colocar os livros que elas estão lendo, onde tem discussões, onde a gente pode achar livros online, e a gente trabalha em cima do tema, por exemplo, que tipo de livro você gosta, qual o último que você leu, você prefere o livro ou o filme, coisas do dia a dia, exatamente para se aproximar do idioma de uma forma menos mecânica, né? Porque, querendo ou não, a aula, ela tem um processo meio cinético ali do ensino, da educação, que não tem muito como se descolar disso. E esses momentos, vocês têm uma liberdade maior aí para poder, né, trabalhar com isso de uma forma mais leve. Tá bom, a gente vai deixar para outro dia, então. Tá joia. Bem, pessoal, Mari, obrigado mais uma vez. Pessoal, tá aí os contatos. Eu que agradeço a oportunidade. Vai estar aí na descrição do vídeo os contatos da Mari. Gente, é o momento de fazer petição, né? Então, se inscreve no canal, se inscreve lá, chama a Mari no LinkedIn, troca ideia, compartilha, né? Contrata a Mari, vai aprender inglês direitinho, isso é uma ferramenta. Até o dia 15 estamos com promoção do Dia das Mães. Olha aí, promoção do Dia das Mães. Maravilha. Então tá bom, pessoal, se inscreve no canal, compartilha, comentem,
pode, ó, gente, aqui é chumbo é grosso, então fica à vontade, comenta lá, critica a gente, não tem problema nenhum. A gente está aqui para aprender, o YouTube é uma área inteiramente nova para mim. Eu tô aqui assim aprendendo tudo, sabe? Então tá muito Estamos bacana. sempre aprendendo. Com certeza, isso tem sido uma experiência muito bacana, tá bom? Gente, então ficamos por aqui. Obrigado mais uma vez. Compartilhe o conteúdo, comenta lá, se inscreve, tá bom? E ativa as notificações para que as outras entrevistas vocês consigam acompanhar. Aproveitando, dia 26/5, nós teremos uma live sobre gestão de projetos e os desafios dela nos projetos de TI. 4 profissionais assim top. Então acompanha com a gente lá, participa, live no dia 26/5 às 20 horas, live, a primeira live do canal. Tá bom? Mari, mais uma vez, obrigado, gente. A gente vai ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.